Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 20 de junho de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 97829-3776, já deixa adicionado aí no seu celular. E você tem uma outra opção para poder enviar esta mensagem, que é através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Faça o teste para você ver que dá certo. Pegue o celular, abre a câmera, como se fosse tirar uma foto mesmo. Mas antes de você apertar essa foto, você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Apontando a câmera do celular para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 38ª reunião ordinária, vereadores aprovam um projeto de lei complementar que estabelece as diretrizes orçamentárias da cidade para o ano de 2024. Parlamentares também aprovam um projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo que obriga os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário a reportarem casos de indícios de maus tratos às autoridades responsáveis. O vereador Jair da Farmácia protocola projeto de lei que institui a política Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas de Campinas. E você tem o sonho de viver uma experiência em outro país? O quadro Na Ponta do Lápis te ajuda a planejar um intercâmbio. E olha só, hoje é o Dia Mundial do Refugiado, data internacional designada pelas Nações Unidas para homenagear as pessoas refugiadas em todo o mundo. Celebra a força e a coragem das pessoas que foram forçadas a deixar o país de origem em razão de conflitos ou perseguições. A Lei de Refúgio brasileira é considerada uma das mais avançadas no mundo. Então, sobre o trabalho que é realizado aqui em Campinas, eu aciono a repórter Luana Galiza, que tem as informações. Lu, seja bem-vinda, boa tarde e nos conte onde você está. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos de casa. Hoje, dia 20 de junho, Dia dos Refugiados, que são pessoas que estão fora do seu país de origem por causa de perseguições e questões de raça, religião, política, nacionalidade ou desastre ambiental. Segundo a agência da ONU, o mundo tem um total de 25,4 milhões de pessoas que vivem essa realidade. E a nossa cidade de Campinas tem recebido muito desses imigrantes, que buscam aqui o direito de recomeçar e que escolheram a cidade com o coração. De acordo com o Sistema de Cadastro e Registro da Unicamp, a maior população de refugiados aqui no município são dos haitianos, com 2.391 pessoas acolhidas. Logo após, o município recebe 1.625 venezuelanos, atendendo também outros países, como, por exemplo, Cuba, Colômbia, Angola, Síria e mais 51 nacionalidades, tendo no total, aqui em Campinas, 5.208 pessoas em estado de refúgio. No dia 12 de janeiro de 2010, houve um terremoto que devastou o país do Haiti. E eu estou aqui para entrevistar o vice-presidente da Associação de Haitianos de Campinas para o Desenvolvimento da região, Guerbe Sante. Boa tarde, Guerbe. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo bem? O Guerbe, ele veio aqui, ele não veio na condição de refugiado, ele veio como um imigrante para poder estudar, né, na Unicamp. Mas foi ele que recebeu o primeiro grupo de refugiados aqui na cidade. Guerbe, fala aqui pra gente como que foi essa experiência de ter recebido os irmãos do Haiti. Nós saímos no Haiti a partir de 11 de agosto de 2011.
Chegamos no Brasil, chegamos na Unicamp, e aí tive Berman e Felipe, que estava antes de nós. Chegamos no Brasil. Depois nós continuamos a estudar e um grupo de haitianos começaram a chegar no Brasil, principalmente na região do norte do país, Santa Catarina e também Barão Geraldo. Daí, a partir de 2014, nós criamos a questão de associação de Campinas para conseguir acolher os nossos irmãos haitianos. Fala aqui um pouquinho para a gente, como que é o trajeto feito pelos refugiados? O trajeto é muito difícil, porque tem alguns que estão na República Dominicana, tem haitianos que saem direto do Haiti, pegou o voo e chegando direto também em Campinas. Mas aí tem um grupo também que está lá na Venezuela, que sabendo que o Brasil oferecendo mão de obra, porque em 2014 tive Copa do Mundo, que vai acontecer, e daí os haitianos ouviram essa notícia, começaram a chegar no Brasil. E vocês ajudam também, como associação, os irmãos haitianos e os outros imigrantes a poder ter o conhecimento de como tirar um registro, como tirar documentação? Como que é esse amparo? Mas o que nós fizemos na associação, nós procuramos ajuda, apoio social. Apoio social, exemplo, cestas básicas. Às vezes a organização FONCAMP, nós oferecemos bastante para conseguir aliviar a questão de vulnerabilidade econômica dos haitianos. Também nós damos apoio com questão de documentação, registro, questão de CPF. E nós estamos disponíveis cada dia para receber os haitianos e irmãos para dar apoio para eles. Quais são os direitos dos refugiados? A questão de direitos é muito difícil. Aqui no Brasil, por exemplo, nós sofremos bastante a questão de discriminação e não falta, tanto fora, tanto no ônibus, tanto na rua. 2011 fica maior. Mas agora começa a melhorar muito, porque tantos haitianos chegaram no local e aí os brasileiros começaram a ter costume de negros, sabe? Até os brasileiros sofreram. E aí os haitianos fica um pouco mais difícil ainda. Quando vocês vêm para cá, as pessoas saem lá do Haiti para vir, eles ficam realocados onde? Mas às vezes fica na região, às vezes fica para Ourinha, às vezes Jaguariúna, outras regiões ao redor de Campinas. Mas vocês alugam uma casa, fazem um trabalho social? Mas às vezes não temos condições econômicas. Como a associação foi legalizado recentemente, e agora nós vamos procurar o apoio ou da prefeitura ou das organizações locais que já existiram no local para dar apoio para os irmãos haitianos. A associação foi legalizada recentemente, mas ela existe desde 2014. Quais foram o que vocês fizeram, o que vocês acharam de diferente para poder estar procurando legalizar agora? Mas o que é interessante, sim, é um processo muito longo. Mas daí eu cheguei como administrador e depois o pessoal me votaram como vice-presidente da associação. Mas passaram aí, tem uma trajetória muito grande, porque a documentação não foi fácil. Porque para conseguir os haitianos, por exemplo, tem que ter um brasileiro no meio, tem que ter os haitianos envolvidos, e aí tem grupo, tem reunião mensal ou semestrial, por exemplo. Às vezes nós fazemos reunião e aí para conseguir chegar lá até contável, um exemplo, para conseguir acessar a documentação, para conseguir apoiar nós até legalizado. Situação de trabalho, você falou agora que demora para poder tirar toda a documentação. O trabalho que vocês fazem é com registro na carteira, tendo todos os seus direitos assegurados, ou acabam trabalhando clandestinamente? Mas infelizmente, cheguei no Brasil em 2011 e até agora nunca trabalhei. Mas sempre recebi bolsa de CAPES, primeira bolsa que nós recebemos, e daí tanto no mestrado, tanto na graduação. Mas agora nós passamos a receber bolsa FAPESP e daí dando continuidade. Para os haitianos, por exemplo, recém chegar no Brasil, e aí essas pessoas para ter documentação, a Polícia Federal ajuda bastante. Porque essa pessoa não fala a língua, é uma dificuldade. A barreira, sabe, para conseguir conversar. Como nós, haitianos, um grupo haitiano já estão lá em Campinas, dando apoio para ele. Às vezes levando essa pessoa na Polícia Federal, para conseguir acessar no sistema da polícia também, até chegar à documentação.
Eu entendi. Você, no caso, faz curso na Unicamp. E as outras pessoas que não fazem? Mas então, essas pessoas foram trabalhar, o exemplo. O objetivo dele, o exemplo no território brasileiro, é considerar os haitianos em trânsito. Como se fosse usando esse território. Aqui vem e daí o destino dele não é aqui. Entendeu? Mas fala com qualquer um e fala, vou ficar um tempinho trabalhando, arrumar dinheiro e daí depois vai lá para o norte-americano ou outra destinação. Você escreveu um livro, pode mostrar aqui pra gente o Exato. livro? Contando toda essa trajetória de imigração e refúgio. Fala um pouquinho dele pra gente. Mas esse livro foi construído na base da dissertação. Mas quando eu pensei, como nós acadêmicos, como eu e amigo meu que é Ralph, que está aqui conosco, daí nós dizemos que os haitianos não sabem o que nós fizemos dentro. Às vezes pensando que é um passeio, nós damos dentro da Unicamp. E aí eu recebi um convite de editor, por exemplo, editor Dialética, para dizendo que tem interesse no meu trabalho. Daí eu dizendo que tem que sair como livro, daí para mostrar, para conseguir divulgar, e aí dando apoio para o Estado haitiano, porque está uma situação muito difícil e estabelecer uma relação econômica entre o Haiti e a República Dominicana. Como foi? Porque às vezes ninguém sabe, é por isso, então, escrevi esse livro para mostrar como é a relação comercial entre o Haiti e a República Dominicana, como é a situação comercial dentro da República Dominicana e o Haiti. Você teve a oportunidade de escrever um livro. E os seus irmãos que vêm para cá, como que vocês fazem aqui com os refugiados em questão de leitura, aprender o português, falar o dialeto, até para poder se desenvolver economicamente aqui na cidade? Mas o que é mais interessante, o que o Brasil faz em 2012, vereador de Campinas, de Barão Geraldo, às vezes nós reunimos lá dentro da Faculdade da Educação. E daí dizendo o quê? Qual é a nossa dificuldade na língua? E aí ele toma toda a decisão criando um curso de português para estrangeiro, para facilitar os haitianos a ter acesso à língua. Nessa época estava lá. Como eu fazem parte tanto da igreja nós, como eu, Ralph, dentro da Unicamp, nós oferecemos um curso gratuito. Um curso gratuito dentro dessa igreja, dentro desse local. E daí oferecendo curso gratuito cada segunda-feira, cada quinta-feira, e aí oferecendo um curso de português para ensinar essas pessoas para conseguir aprender o português. Quanto tempo leva para poder aprender o português? Mas na minha prática, na minha técnica, pode levar 3 meses. A pessoa pode conseguir conversar um pouquinho, mas não dizendo que fazer uma grande leitura. Exatamente, mas a Prefeitura de Campinas nos apoia bastante, tanto os haitianos na língua, a Polícia Federal, e tantos também pessoas que estão no atendimento, dão um apoio sensacional com os haitianos para conseguir tanto receber a documentação, tanto também para conseguir achar um emprego, não é digno, um emprego para conseguir aliviar a questão de fome, aliviar a questão de vulnerabilidade econômica que ele está. E eles passando por essa vulnerabilidade social, a associação de vocês faz um trabalho com eles em questão de alimentação, vestimenta, ajudam, orientam eles a procurar um trabalho? Mas o que nós fizemos, a exemplo, nós apoiamos na questão de cesta básica. Nós solicitamos da FONCAMP. Às vezes dá 297, às vezes dá 200, às vezes dá 204. Nós solicitamos e depois nós entregamos um relatório onde vai a doação. Também nós oferecemos curso de português. Curso de português é muito bom, porque se a pessoa, se não falar português, como vai chegar na frente da empresa? Como vai conversar? Às vezes, eu particularmente, levar essa pessoa tanto no hospital, tanto na Polícia Federal, tanto também na escola onde ir para matricular Fondep, que está aqui, pertinho de nós, e nós oferecemos um trabalho muito grande para os haitianos aí. Outra coisa que nós fizemos, porque ele não sabe o direito dele. Quando foi no trabalho, às vezes foram explorados. O que é interessante, nós fizemos no dia 4 de dezembro de 2022, o que nós fizemos é um evento acadêmico. Um evento que nós ensinamos, levando desembargadora, levando juiz, o exemplo, que tem formação na direita, para conseguir informar ele.
Esse evento foi muito bacana, e aí eles gostaram, e aí para conseguir demonstrar o direito dos trabalhadores. E aí nós pensamos organizar um outro evento que é sobre o direito à educação. Daí já mandei um e-mail para o responsável da educação de Campinas para conseguir apoiar esse evento. Mas daí já encaminhou o e-mail para o setor da educação. Mas daí estou esperando a resposta para tomar uma decisão sobre o evento. Guerbe, a associação de vocês oferece todo esse amparo social, esse amparo judicial para os haitianos. Outras nacionalidades, outros refugiados, imigrantes, procuram vocês também? Mas o que é interessante que nós fizemos é um trabalho muito grande. A associação, como eu venho participar nele, aí, quando nós recebemos uma doação, não só por todos os haitianos só, mas todos os estrangeiros vêm aqui, tanto de Campinas, tanto Sumaré, pessoal também de Jaguariúna, vem recebendo cesta básica com a documentação. Porque sem prova, como eu vou explicar um exemplo? Tem que ter toda a documentação certinha. Exatamente, sim. Tem que levar um exemplo CPF ou RG, para comprovar que essa pessoa receber diretamente a questão de cesta básica. Guerbe, muito obrigada, tanto pela entrevista quanto pelo esse trabalho humanitário e social que você faz aqui na nossa cidade, pelos haitianos, pelos refugiados. Muito obrigada. Eu te agradeço também por participação, agradeço também a TV Campinas, e também agradeço o Ralph, que está participando conosco lá, mesmo que não fala, ele está conosco, e tantas pessoas também, os haitianos, que estão ouvindo essa mensagem, e aí a prefeitura também, e tanto FONCAMP, que nos apoia bastante, então agradeço a todos de vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada. E falando em prefeitura, ontem ela abriu um lançamento de um curso gratuito de português para imigrantes e refugiados no CEPROCAMP. O curso terá início no dia 24 de julho, com duração de 10 semanas. 60 vagas estão sendo oferecidas. Não deixe de se inscrever, e é com você, Gabriel. Muito obrigado, Luana Galiza. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo e este depoimento, né, muito forte do Guerbe Sante, ele que é vice-presidente da Associação dos Haitianos de Campinas para o Desenvolvimento e região também, ele que já lançou livro para falar sobre esse trabalho que é realizado na cidade de Campinas e também colocar o holofote sobre este tema que é muito sério e é muito grave, né? Se a gente for abordar em todo o mundo, são mais de 108 milhões de pessoas que foram deslocadas à força em todo o mundo, que saíram da sua região. Então isso é algo muito sério que acontece em todo o mundo, acontece, claro, aqui no nosso país também. Então o trabalho do Guerbe realmente é muito importante, tem livro nessa questão da parte jurídica, na parte dos direitos do refugiado. Então, muito bacana essa iniciativa, a nossa equipe diretamente lá do distrito de Barão Geraldo. 12:21, hora das notícias da metrópole, e a Universidade Estadual de Campinas sediou na tarde de ontem o 4º Seminário Nacional com o tema A Política Pública de Educação Integral para uma Cidade Educadora. O evento reuniu autoridades municipais, pesquisadores da área, professores, alunos no Centro de Convenções da Universidade. O seminário foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. A política pública de educação integral para uma cidade educadora foi o tema do 4º Seminário Nacional, realizado no Centro de Convenções da Unicamp, na tarde de segunda-feira. Mais de 300 pessoas, entre professores, gestores, pesquisadores da área da educação pública, além de alunos da rede municipal de ensino, participaram do evento. O seminário foi aberto com a apresentação musical do projeto Primeira Nota, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas e o Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade. Com o
objetivo de promover a troca de experiências e a reflexão sobre os avanços e os desafios que envolvem a política pública de educação integral, a mesa de debates contou com a presença de autoridades municipais, do universo acadêmico e do diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do Ministério da Educação, professor Alexandro Santos. É importante que o Estado brasileiro sempre diga a quem ele serve. E o Estado brasileiro precisa servir às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos idosos que compõem essa sociedade. Nós queremos ter uma participação ativa nessa transformação cada vez mais intensa da educação. Ter uma influência na formulação das políticas públicas para melhorar o ensino no Brasil e na nossa cidade. O presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, e os vereadores Nelson Osseri e Débora Palermo, que é membro da Comissão de Educação na Casa de Leis, também estiveram no evento. Para Rossini, a educação tem que ser pauta de toda a gestão pública, até para servir como aprimoramento da legislação. A Câmara tem feito esse debate, né? Nós já realizamos encontros para discutir esse tema e estaria aqui hoje na Unicamp. Nesse momento, é uma forma de conhecer o que está acontecendo e pensar a partir do ponto de vista do legislativo, né, algumas ações, medidas, talvez até aprimoramento da legislação local, né? Mas é uma obrigação nossa participar e apoiar iniciativas como essa. Durante o encontro, também foi lançado o livro Educação Integral, Caminhos Possíveis para o Pleno Desenvolvimento da Pessoa Humana, fruto da pesquisa de mestrado e doutorado da autora. Esse livro, ele é resultado, né, de um trabalho de doutoramento, que eu fiz um histórico, né, um percurso histórico dos anos de 2014 até o ano de 2020. Foi um projeto implementado, né, um projeto piloto implementado pela Rede Municipal de Ensino de Campinas. Esse projeto, né, projeto de educação integral com a extensão da jornada, historicamente ele tem um contexto de descontinuidades e Campinas veio na contramão, né, no fortalecimento dessa política pública municipal, e que no próximo ano completará uma década. A professora Débora, orientadora da pesquisa de Crislaine, ainda comentou sobre a importância do lançamento do livro dentro do seminário, destacando o valor acadêmico e social da obra. Eu entendo que essa pesquisa, como outras, é parte de uma relação muito virtuosa da Faculdade de Educação, da Unicamp, com a sociedade, com a rede municipal de educação e com o coletivo de educadores e de educadoras. É o fato de a gente estar mostrando para a sociedade os processos e os produtos do trabalho que nós realizamos na universidade. Uma segunda questão é o fato de que esse trabalho ele tem o pé no chão das escolas, no chão das periferias, no chão dos bairros, das comunidades que acolhem essas escolas. E lembrando sempre que as escolas são patrimônios públicos. Segundo o secretário municipal de Educação, a experiência do ensino integral na rede começou ainda em 2013 e foi considerada inovadora. O secretário ainda afirmou que esse modelo coloca o aluno como protagonista no processo de aprendizagem. Estamos partindo agora para o cumprimento da meta prevista pelo Plano Municipal de Educação, para que em meados de 2025, metade das escolas de ensino fundamental atendam com educação integral. Para isso, é necessário construir escolas e estamos fazendo isso com base num projeto arquitetônico novo, especificamente destinado a escolas de educação integral. Ele capta com mais propriedade, com mais abrangência e com mais intensidade os conhecimentos que ele precisa ter. Além disso, a educação integral, de maneira interativa, integrativa, faz com que artes, cultura, lazer, esporte e outras ações que não são propriamente matérias curriculares possam servir de apoio para que a aprendizagem se dê de maneira mais plena, que afinal o que nós estamos buscando é formar um cidadão preparado
para o mundo, né? Portanto, dotado de todas as características de cidadania plena, cidadania também integral. Essa mesma visão é compartilhada pelo reitor da Unicamp. Essas crianças terão um processo de formação muito mais positivo para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, os desafios das futuras profissões, né, e mesmo da vida adulta. Acho que isso colabora tanto para o crescimento pessoal como também para o crescimento profissional. A possibilidade de poder agir como um agente que tem muita formação sobre o assunto, interferindo no nosso entorno. Isso não é possível ser feito sem uma proximidade muito grande com os agentes públicos, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação, assim como a Secretaria Estadual ou com o Ministério da Educação a nível nacional. É dessa forma que a gente pode transformar o nosso conhecimento em algo que tem um impacto significativo na sociedade. 12:00 mais 29 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, indicado para qualquer época do ano, o consumo de chás traz benefícios para a saúde, oferecendo muitas funcionalidades. Mas é preciso ter cuidado ao consumir e por isso nós preparamos uma reportagem para você. Em dias mais frios e para aquecer o corpo, nada melhor que uma xícara de chá bem quente, que além de ser uma opção saudável para o dia a dia, traz inúmeros benefícios para a saúde. A comerciante Iris Castelo é consumidora e encontrou na infusão um aliado para substituir o café. É diário. Eu vejo assim, eu li muito, aprendi que nós encontramos qualquer tipo de tratamento em chás. Então, se depende muito do período que a gente está da nossa vida, né? Período muito estressante, o tipo de chá, quando você precisa se acalmar mais, como camomila, erva doce, são chás excelentes para isso. Quando a gente consome coisas que não devem consumir, que retém muito líquido, né? Tem chás bons para isso também, como cavalinha, que ajuda bastante. Então, eu aprendi a cuidar da minha saúde através do chá. E isso me ajudou muito também porque eu acabei tirando bastante o consumo do café. Por suas propriedades terapêuticas e funcionais, o chá também é procurado pela promessa de efeitos milagrosos de emagrecimento. Eu usei ele, acho que foi por uma média de uns 3 meses. E o que eu sentia muito é a aceleração do metabolismo, eu já sentia mais como se fosse ele age como um termogênico, né? E eu acabei substituindo ele pelo chá verde, pela preferência do gosto mesmo do chá verde, ele também atua dessa forma. O chá é uma ótima opção saudável para a saúde, mas o que muita gente não sabe é que o excesso dele pode ser prejudicial à saúde. João Ernesto, pesquisador da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, alerta que esse tipo de chá emagrecedor pode colocar a saúde em risco. Esses chás emagrecedores, seca-barriga, eles já são irregulares, porque eles fazem uma alegação, né, de propriedade medicinal. Eles não têm um registro como esse tipo de chá. Né? No ano passado a gente já teve um problema grave, né, com morte de pessoas com chá de 30 ervas, 50 ervas. Geralmente esses chás têm substâncias que produzem diarreia para perder peso, né? Então esse chá seca-barriga, chá emagrecedor, eles já são irregulares. O próprio nome é irregular. Eles não podem ser comercializados dessa forma. De acordo com ele, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem disponível pela internet uma cartilha para a população, indicando de forma segura o tipo de vegetal para o preparo. Para as pessoas que querem tomar chás, né, principalmente agora que vem o inverno, né, tomarem os chás que pertencem a essa lista positiva da Anvisa. É fácil, é só entrar em qualquer site de busca e colocar a lista positiva da Anvisa de chás. E que ela vai ter essa lista, são chás muito legais, né, muitos de frutas, saborosos, né, que trazem muito prazer para quem toma. O que muitas pessoas não sabem é que existe uma forma correta para a preparação do chá.
Existem duas formas de você fazer o preparado. Uma delas é a infusão. Qual é a infusão? A infusão geralmente é utilizada para o material vegetal que é bem fininho, flor, folha bem fininhas, bem fáceis de se extrair. Então você faz a infusão. O que é a infusão? Você põe o material numa xícara, no recipiente e joga água fervente em cima. E aí tem que tapar. Tem que tapar para o vapor não sair, porque a grande maioria dos princípios ativos desses chás saem com vapor. Então não é nem muito interessante você tomar ele muito quente, saindo o vapor, porque você está perdendo a substância ativa. Então essa é uma coisa importante de ser feita, né? Jogar e deixar ali com pires, alguma coisa para o vapor não ir embora. A outra forma é a decocção, que é essa que você ferve. Também é importante ferver com uma tampa. E a decocção são para plantas mais duras, mais casca, né? Por exemplo, você vai fazer uma decocção com canela, né? É muito comum o leite com canela nessa época, né? Que dá aquela esquentada à noite, né? Então você tem que ferver um pouco mais, porque é mais difícil de extrair. São plantas, né, que têm a casca muito dura, por exemplo, como a espinheira santa, que é uma planta utilizada para tratamento de gastrite. A folha é bem dura, então você precisa fazer a infusão, ferver um pouco mais para melhorar a extração. 12:00 mais 35 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 38ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em primeira análise o projeto de autoria do prefeito que trata das diretrizes orçamentárias para o ano de 2024. De acordo com o Executivo, a proposta foi elaborada observando-se a necessidade de se priorizar as ações e investimentos em áreas sociais, a austeridade na gestão de recursos públicos, a modernização da gestão governamental e o fomento aos investimentos capazes de gerar emprego e renda à população de Campinas de maneira sustentável. O líder de governo aqui na Câmara, o vereador Paulo Haddad, ressaltou a importância da proposta para uma metrópole como Campinas durante o intervalo regimental. Um período pós-pandemia, que nós temos que ter um olhar diferenciado, principalmente para ações de investimentos em áreas sociais, procurar ou tentar fazer com que a máquina pública ela seja mais eficiente e o menos onerosa possível. Então, isso está dentro das leis de diretrizes orçamentárias. Também fomentar projetos que possam gerar empregos e renda também para a nossa população tão fragilizada nessa época de pandemia, e algumas diretrizes que já fazem parte, né, de arrecadação, de despesa, todo o norteamento, né, da parte legal, de destinação de recursos, enfim, é o que vai dar subsídio para a nova lei orçamentária anual, que deve chegar aqui no segundo semestre. E ainda na 38ª reunião ordinária, os parlamentares também aprovaram em primeira análise a proposta da vereadora Débora Palermo, que altera uma lei de 2015 que trata do manejo de animais em pet shops. O novo artigo proposto obriga os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário, clínicas, pet shops, lojas de produtos animais, a reportarem casos de indícios de maus tratos às autoridades responsáveis. Além de trazer punição, é trazer também, inibir, né, os maus tratos, responsabilizar os tutores, porque eu sempre digo que ninguém é obrigado a ter animal, mas se tem que cuidar de forma adequada e não é possível que a gente admita qualquer tipo de crueldade, maus tratos ou negligência. Então, assim como é obrigado a denunciar maus tratos contra crianças, idosos e até mesmo mulheres, né? Que a gente sempre tem falado isso, né? Que em briga de marido e mulher se mete colher sim para evitar maiores males como o feminicídio. Os animais também são muito vulneráveis e não podem se defender sozinhos. Então,
aqueles que atendem, aqueles que sabem dos maus tratos ou negligência devem sim fazer a denúncia para que sejam responsabilizados aqueles que causam danos à saúde e ao bem-estar desses animais. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas inicia a implementação do memorial, que vai dar acesso à população aos documentos que contam a história da cidade. O memorial da Câmara de Campinas, chamado de MECA, começa a ser uma realidade no Legislativo. Instituído pela Resolução número 1002, de 7 de junho de 2023, o memorial será destinado à divulgação e pesquisa sobre o acervo de fotos e outros objetos e documentos do passado histórico da cidade de Campinas, que está sob a guarda da Câmara Municipal. Eu quero aqui agradecer aos vereadores que compreenderam a importância da Câmara ter esse memorial e tornar disponível e acessível esse acervo de documentos, informações que estão na nossa biblioteca. Então essa fase ultrapassada, agora tem um comitê técnico que está discutindo como é que a gente implementa essas atividades. Tem muitas ideias que já estão surgindo, alguma coisa já está sendo elaborada. Em breve a gente deve apresentar para a cidade de Campinas, né, uma primeira ação do MECA. O grupo de trabalho já foi instituído, formado por servidores de diversos departamentos que formatam os modelos do memorial. Nós já estamos trabalhando com a ideia geral e alguns detalhes já. A ideia geral é ter um MECA online, que vai ser uma ligação direta da Câmara com a população via internet. O MECA móvel, que é uma saída dos documentos e das histórias da Câmara de Campinas para as escolas em especial. E o que a gente chama de MECA Parque, que vai ser o MECA fixo, com outros tipos de diversão, por isso MECA Parque. E é isso que a gente quer colocar para fora, quer disponibilizar, que aliás é tarefa dessa diretoria, deixar que a população tenha acesso para pesquisas, para informações e tal, em toda uma documentação preciosíssima que nós temos na Câmara. Em um primeiro momento, o trabalho está dividido em 3 fases. A primeira, chamada de colonialismo, começa em 1797, com a elevação à Vila de São Carlos do município, e vai até 1828, apesar da independência ter sido proclamada em 1822, pois não havia ainda um novo regramento para o funcionamento das câmaras. Naquele período, a Câmara exercia uma função administrativa, deliberando sobre os principais problemas e aqueles do cotidiano da Vila de São Carlos. A gente precisa recuperar a estrutura administrativa da Câmara naquele momento, já que a Câmara era o principal órgão de administração do município. Nós não tínhamos prefeitura municipal até o comecinho do século XX, e um executivo que ia se delineando com algo separado da Câmara até depois da proclamação da República, né? Então, no período colonial, a Câmara cuidava do que hoje, claro, não é totalmente correto falarmos assim, mas do que nós entenderíamos como executivo, legislativo, judiciário. Em primeiro lugar, nós temos 2 tipos, falando grosso modo, de documentos aqui. Nós tratamos os documentos avulsos, que são os documentos que não compõem livros, e os nossos livros de registro. Os documentos avulsos, que são num volume menor, nós descrevemos documento a documento. Então nós registramos quem são os autores, às vezes a quem eram dirigidos, quais eram os assuntos, quais eram as funções. Os livros de registro têm 2 fases um pouco mais complicadas. A primeira fase consiste na gente determinar quais eram as funções administrativas desses livros. Basicamente, para que eles serviam naqueles momentos, o que nem sempre está muito claro até hoje, já que são mais de 200 anos de produção de alguns deles. Depois da determinação dessa função administrativa, nós estamos fazendo um trabalho mais minucioso, especialmente com os livros de atas e de registros de correspondência, que é ver os assuntos que eram tratados em cada um destes registros. Então nós planilhamos ata por ata, correspondência por correspondência,
procurando identificar estes assuntos para depois compor as atividades do MECA. Entre as atribuições do MECA estão a de realizar parcerias com órgãos públicos e instituições privadas para o desenvolvimento de programas, projetos, obras e atividades de interesse cultural e educativo para o município. Além disso, o memorial terá um conselho consultivo para discutir, orientar e assessorar a sua atuação. Um desafio para que a sociedade possa conhecer uma Campinas de outrora e os avanços dessa metrópole em que hoje habitam mais de 1.200.000 pessoas. O grande desafio hoje encontrado é a gente ter a capacidade de inventariar e levantar toda a documentação referente ao período histórico que a gente quer construir a memória que vai compor o acervo do memorial. Esse é o primeiro grande desafio. Eu acho que logo após isso é construir a narrativa e fazer os recortes de acordo com a história que a gente vai contar. A ideia dela é o seguinte, é entender como a Câmara em sua instituição foi fundamental para a sacralização e edificação do município de Campinas. Talvez a gente vá começar disponibilizando, né, os arquivos e contextualizando o nome das ruas de Campinas. Se você andar pela cidade de Campinas, na hora que você vê o nome nas placas, você tem um desfile de personalidades históricas de Campinas, né, que ajudaram no processo de desenvolvimento, construção da nossa cidade. Eu acho que as pessoas terem esse conhecimento ajuda a criar essa identidade local, né? Desses primeiros documentos que você está se debruçando sobre eles, o que dá para a gente falar? Tem alguma curiosidade para quem está em casa pensar em Campinas naquele período? Olha, tem materiais interessantíssimos, né? Porque a Câmara ia tratar desde a distribuição de terras no município, a resolução de conflitos por acesso à água, às vezes, né? Proprietários de terra que não deixavam você atravessar a propriedade para distribuir água para a população, até levantes de escravizados e o medo de levantes de escravizados que os senhores tinham naquele momento. Então nós encontramos nos registros de correspondência pedidos de vinda de guarda nacional por medo de um levante de escravizados. Nós temos um registro de um levante de escravizados. Assim, é um material muito rico para tratar a história de Campinas, do estado e do próprio país. O vereador Jair da Farmácia propõe criação da política municipal Vini Júnior de combate ao racismo. O projeto prevê a interrupção e encerramento de partidas em caso de recorrência nas manifestações racistas. O vereador Jair da Farmácia apresentou durante reunião ordinária o projeto de lei Vini Júnior, de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas no município de Campinas. Esse projeto achei muito interessante porque precisa acabar com esse racismo em campo de futebol, porque a cor da pele não influi nada no caráter da pessoa. Por isso que eu vi esse projeto e achei muito interessante, para que acaba esses preconceitos em campo de futebol, para que as pessoas se conscientizem mais, porque a pele é pele só, e acabar com preconceito de todos os tipos, porque inclusive às vezes eu vou em campo de futebol, eu vejo muito esse tipo de preconceito. Foi quando eu tomei essa posição aí, vendo essa necessidade, então foi onde que eu resolvi protocolar. A proposta prevê ações educacionais antirracistas durante e no intervalo dos jogos. E se acaso houver alguma manifestação preconceituosa, a partida deverá ser interrompida ou até mesmo encerrada. Segundo o parlamentar, o objetivo é tornar esses eventos em locais acolhedores para toda a comunidade esportiva. Eu quero que as pessoas se conscientizem que racismo tem que acabar. Cor de pele não influi nada, o que manda é o caráter da pessoa. A Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua visitou na tarde desta segunda-feira o SAMIM e a Casa da Cidadania para conhecer o trabalho voltado a esta população aqui em Campinas.
A Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, visitou o Samim e a Casa da Cidadania, acompanhada pela Secretaria Adjunta de Assistência Social, para conhecer o trabalho que é realizado e analisar as causas que levam pessoas em estado de vulnerabilidade social a morar nas ruas. Hoje a gente está visitando aqui o Samim, na sequência a gente vai visitar a Casa da Cidadania, Centro Pop e outros centros de atendimento que existem na rede municipal, para a gente entender toda a estrutura que existe, como que ela funciona, saber o que está funcionando, o que não está funcionando, quais opções a gente pode fazer para melhorar esse atendimento e encontrar soluções no curto, médio e longo prazo, pensar como melhorar essa política de atendimento às pessoas em situação de rua, mas com a finalidade principal que é não só dar assistência, que é super necessária e emergencial, mas que tem uma porta de saída para essas pessoas. Esse é um trabalho essencial aqui para o município de Campinas. Nós estamos hoje aqui com a visita dos vereadores da comissão, da Câmara, que faz esse estudo do que precisa e de como tem sido esse atendimento às pessoas em situação de rua. Então nós estamos aqui hoje visitando o Samim e é muito importante essa aproximação e esse trabalho conjunto do Executivo com o Legislativo. Além do presidente, a visita contou com os parlamentares membros da comissão de estudo, Major Jaime, Cecílio Santos e Eduardo Magoga. Que às vezes você passa tanto tempo no legislativo e acaba se distanciando de como funciona o próprio sistema de serviço do município de Campinas e saber como é que funciona toda essa estrutura. Nessa primeira visita ficamos impressionados, vimos que o local é bem cuidado. E hoje o tempo está ajudando, está sol, então você vê todas as pessoas aí tranquilas. E é importante a gente estar em loco, porque quando nós formos oferecer, através de leis para o município de Campinas, a gente poder fazer aquela lei que realmente vai mudar para melhor. E não vai ser aquele tipo de lei política, que é só para aparecer o vereador. Então é muito importante a gente estar em loco, sim. Durante o encontro, que teve como objetivo a aproximação e formulação de novas políticas públicas para as pessoas em situação de rua, os parlamentares conheceram a infraestrutura dos albergues. Ela é muito importante porque a gente vê em loco como é feito o serviço e como é que está a situação de cada um dos abrigos, do Samim, que passamos lá agora há pouco, e aqui na Casa da Cidadania. Então, isso para nós é muito importante, porque eu ver e ouvir é fundamental para a gente construir um relatório e o trabalho da comissão ter êxito. A gente está tomando conhecimento pouco a pouco da realidade, né, dessas pessoas, então é importante a gente ter vários centros de atendimento com várias opções diferentes para diferente público, né? Então esse primeiro diagnóstico que a gente está fazendo hoje vai ajudar a gente a entender todo o processo e aí na semana que vem a gente vai estar fazendo mais diligências no Centro Pop e outros atendimentos e a gente vai montando um mapa da coisa para depois a gente tirando essas conclusões e aprofundar o tema. E olha só, na quinta reunião realizada neste ano, a Comissão de Cultura convidou a secretária municipal, Alexandra Caprioli, para apresentar o Plano de Cultura aqui do município. A Comissão Permanente de Cultura realizou sua quinta reunião ordinária com a presença da secretária Alexandra Caprioli e sua equipe. Na oportunidade, foi apresentado o Plano Municipal de Cultura. O vereador Igor Diego, presidente da comissão, concedeu a primeira fala para a vereadora Paola Miguel. Eu acho que nesse momento, né, que a gente voltou, já tenho falado isso em algumas reuniões, que a gente voltou ter a possibilidade de 100% dos eventos presenciais, é fundamental a gente pensar num plano municipal de cultura para que a gente consiga dar vazão para as políticas públicas, principalmente a partir do olhar da periferia, né? A gente já fez isso com o edital de oficineiros, né? Tenho visto bastante uma ocupação da Estação Cultura, que é o nosso principal equipamento de cultura
no município. E agora, com a apresentação desse plano, não tenho dúvidas que a gente vai conseguir pensar uma cidade que seja distribuída, que inclua a periferia, que inclua a cultura periférica, que inclua a comunidade LGBTQIAPN+, que a gente está no mês do orgulho, então não poderia deixar de falar. Caian Nóbrega, presidente do Conselho de Política Cultural, explicou que o plano é um norte para as ações da Secretaria. E acho que a ideia é a gente aproveitar nesse momento agora, ainda dá tempo de conseguir a ajuda da casa para a execução do plano ainda em 2023, o que a gente consegue já executar agora. Eu acho que a gente também está bastante para dialogar aqui sobre a questão das emendas, como que a gente consegue que as emendas dialoguem bastante com o plano, né? Então a ideia da gente fazer essa apresentação que o Cauê vai fazer quer trazer um pouco o processo que a gente pensou, todos os desenhos que a gente pensou do plano, exatamente para a gente conseguir aproveitar e já conseguir trabalhar as execuções da emenda de 2023 e planejar as emendas de 2024 com participação do Conselho, com a participação da Secretaria, tendo bastante o plano como guia, assim. A secretária Alexandra ressaltou a importância da comissão cobrar as ações da pasta. O Conselho, ele é o órgão que, então, fiscaliza e verifica e dá vazão a tudo que a cultura precisa fazer acontecer, né? Então, eu acho que essa relação, e agradeço aí a sensibilidade do vereador, para estar entendendo esse modelo como uma grande contribuição e uma grande transparência que essa comissão pode permitir, né? Uma vez que a gente tem, em alguns momentos, estamos unidos, em alguns momentos somos cobrados e estamos em lados, não digo opostos, mas numa questão de um cobra e o outro tem que dar a resposta, mas acima de tudo, todos nós queremos que avance a política pública da cultura na cidade. Com mais de 100 pontos, entre formação e difusão cultural, fomento e sustentabilidade, o conselheiro de cultura Cauê Moreira ressaltou o que para ele melhor representa o plano. O primeiro que é inquestionável o impacto do acesso à cultura, aos serviços e bens culturais considerados como direitos básicos que tem na sociedade. A cultura promove o bem-estar humano, estimula a preservação das identidades e das tradições, celebra a igualdade de direitos, valoriza a diversidade e auxilia na construção de uma sociedade mais democrática. O Plano Municipal de Cultura é um convite, ao mesmo tempo um desafio, uma porta de entrada para um novo tempo, é fruto de um olhar crítico sobre a realidade, aliado à percepção de todo o potencial que Campinas possui. Há uma oportunidade de firmar um compromisso hoje em prol do que virá. Então, acho que acho que eu gosto desses dois trechos, eles refletem muito bem o que a gente estava pensando quando a gente escreveu o plano. Também fizeram parte da mesa Rodrigo Nascimento, especialista cultural, e Maria Cecília Campos, diretora interina de cultura. O parlamentar Igor Diego destacou que o Plano de Cultura é um projeto de lei que passou pela Câmara, aprovado e sancionado pelo prefeito em 2020. Ele falou sobre o orçamento para a pasta. Acredito que nada disso é possível se não tem, por outro ponto, o orçamento. Então eles fizeram aí uma proposta inicialmente nos primeiros anos, né, de aproximadamente mais de 2%, 2,5% do orçamento da cidade, e a gente sabe que hoje a cultura ela tem um recurso de aproximadamente 0,72%, que dá 60 milhões de reais. Então é importante que os planos caibam dentro do orçamento, tendo em vista que a gente pode, de uma outra maneira, ampliar, né, esses recursos, como a emenda parlamentar. Então, também é importante que os vereadores que enviaram as emendas para a cultura possam escolher a utilização de ações que esteja dentro desse plano. O vereador Gustavo Peta realizou uma reunião na última semana para analisar o projeto de lei complementar sobre a atividade cultural e artística denominada Galeria de Arte Urbana de Campinas. Durante a pandemia da Covid-19, o vereador Gustavo Peta realizou algumas reuniões com artistas da cidade que ajudaram a elaborar o projeto de lei complementar de número 59 de 2021 sobre a atividade cultural e artística denominada Galeria de Arte Urbana de Campinas.
Recentemente, a proposta foi aprovada em plenário em primeira análise na legalidade. E nesse momento agora, a gente resolveu chamar essa reunião, primeiro para discutir alguns pontos do projeto que nós achamos que ainda precisam ser modificados. Nós estamos em conversa, inclusive, com a prefeitura sobre isso. E segundo, para ouvir opiniões, ouvir comentários, observações de vocês, né? Mas nós teremos ainda uma audiência pública, que é uma audiência oficial da casa, para registrar todas as contribuições e possíveis mudanças no projeto. Só depois dessa audiência pública que ele vai à segunda votação. O vereador explicou a ideia do projeto. As manifestações artísticas urbanas não necessariamente precisam estar enquadradas nesse projeto. A liberdade de criação, a liberdade artística, as manifestações que possam ocorrer, etc., o projeto ele não cria um empecilho para que ela aconteça de maneira livre. O único objetivo do projeto é fomentar, é incentivar, é garantir melhores condições para os artistas terem a sua obra apresentada na cidade, expressa na cidade. E os artistas compareceram e contribuíram para o debate com sugestões. Em São Paulo a gente tem o SMC, que é o Secretário Municipal de Cultura, e eles têm um núcleo que se chama MAR. E eles abrem edital, às vezes, até 3 vezes no ano, e esse MAR é voltado para o grafite, assim, sabe? E como funciona? Eles abrem o edital, tem que ser um muro dentro da cidade, mas pode ser artistas de fora. E aí você vai atrás de uma carta de anuência, independente se é privado ou não. E aí eles pagam, tipo, por quilômetro quadrado, assim, tipo, metro quadrado. Em outras cidades, além das citadas, exatamente esse aspecto de você remunerar a produção artística, a produção da visibilidade da obra e a permanência da obra naquele espaço público, ela pode ter um mecanismo de mercado de galeria, como está inclusive no texto, né? Em que as cobranças sejam para remunerar justamente o artista. Os prédios que cuidarem da fachada têm algum tipo de abatimento do IPTU em algumas regiões aqui. Então, talvez trazer essa mesma ideia para o espaço da galeria urbana, em que, se fizer parte, vai ter esse tipo de isenção ou de redução, né, de IPTU de alguma forma. Isso é uma coisa que estimula, né? E talvez até pensando do tipo, o prédio gasta um tanto para manutenção. Será que um tanto desse gasto ele pode também ser direcionado para a execução dessa obra? Porque é uma obra cara, né? A gente vê que uma empena, assim, mais de R$100 mil para você realmente produzir pagando tudo direito, né? No fim, o vereador Gustavo Peta aprovou as discussões e os temas que foram trazidos. O debate foi muito rico. O Carlão, que é chefe aqui do nosso gabinete, foi anotando tudo para a gente poder depois sistematizar ele, ver o que a gente consegue incluir na própria lei. A lei, ela é importante para fundamentar e para dar, vamos dizer assim, força e inclusive sustentar legalmente a ação do executivo. Então, por que eu considero que a lei é muito importante? Porque ela passa a ser um instrumento legal para os artistas exigirem que a prefeitura faça o fomento, faça o edital, reserve recurso para isso, né? Você pode depois brigar na discussão do orçamento público, que tem um orçamento para o ano que vem para isso. 1h mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você sabe qual que é a importância de adotar um animalzinho? Bom, além de ajudar a diminuir a população de cães e gatos nas ruas e ainda ganhar um amigo fiel, acompanhe a partir de agora a nossa lista de animais prontos para ganhar uma família no nosso quadro Adote um Bichinho.
Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção na Associação Amigos dos Animais de Campinas? Essa pretinha tão pequenininha é a Mel, uma filhotinha resgatada junto com os irmãos. Ela é vira-lata e está aguardando um lar cheio de amor. Esse filhote, com cara de curioso e todo rajado, está em busca de uma casa para explorar todos os cômodos. Ele já passou por aqui e ainda aguarda um lar. Esse outro gatinho também aguarda uma família para dar muito amor. O Luca é um filhotinho vira-lata e muito brincalhão. Ele já está vermifugado. Essa cadelinha caramelo e um pouco medrosa está vivendo na rua e recebendo cuidados em uma unidade do Corpo de Bombeiros e vizinhos. Ela tem um porte médio e é amorosa. Se interessar, acesse o site da Associação Amigos dos Animais de Campinas e preencha o formulário. O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas também tem animais esperando por adoção. Floquinha já é uma cadelinha idosa, de porte médio e foi resgatada após um atropelamento, mas hoje está totalmente recuperada. Ela é muito carinhosa, atenciosa e calma, uma ótima companhia. Gabriela é adulta, porte médio, castrada e saudável. Um pouco assustada no início, mas carinhosa quando passa a confiar na pessoa. Ela está apta para adoção responsável. Kitty é uma gata tigrada, adulta, mas de porte pequeno. Já está castrada e teve a pata esquerda amputada. Ela é amorosa e muito carinhosa. E os protetores independentes também têm bichinhos esperando para adoção. Essa cadelinha se chama Kiara. Ela tem 11 meses, de porte pequeno e castrada. Ela está aguardando uma adoção responsável. Esses gatinhos nasceram há pouco tempo e já estão prontos para serem adotados. Tem um branquinho, um amarelinho e o outro mesclado. Amor é o nome dessa cachorrinha de 7 meses, já castrada e de porte médio. Ela é muito boazinha e está à espera de uma família. Para adotar, entre em contato com o número que está disponível na tela. Depois de um fim de semana de muito frio, a semana começa com as temperaturas em elevação e já adianto, viu? Semana de tempo ensolarado. Então amanhã, quarta-feira, o sol aparece durante todo o dia com poucas nuvens e nada de chuva. É aquele dia típico de outono. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Então amanhã, mínima de 13 graus. O inverno está chegando, só que ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas e ao longo da semana essa temperatura máxima ela continua subindo. Nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.